Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos. Esse é o canal Liturgia em Família. Nós estamos passando por uma reestruturação e chegamos a esse modelo de vídeo. Então, indo logo, quais as notícias que nós separamos para ler? Bom, primeiramente, o Papa enviou uma mensagem ao G20. Ele se preocupa com esse encontro e faz um pedido aos líderes que formem uma aliança contra a fome e a desigualdade. A gente tem aqui a reportagem e temos um trecho também para ler. Eu vou ler e depois você me fala o que você pensa sobre isso. Abre aspas para o Papa Francisco. É evidente que devem ser tomadas ações imediatas e decisivas para erradicar o flagelo da fome e da pobreza. Tais ações devem ser realizadas de forma conjunta e colaborativa, com o envolvimento de toda a comunidade internacional. A implementação de medidas eficazes requer um compromisso concreto dos governos, das organizações internacionais e da sociedade como um todo. A centralidade da dignidade humana dada por Deus de cada indivíduo, o acesso aos bens essenciais e a justa distribuição de recursos devem ser priorizados em todas as agendas políticas e sociais. Fecha aspas para o Papa Francisco. Então, o Papa chama a atenção ao motivo principal, que é a missão de um político. Em tempos que as preocupações têm sido outras, em tantas outras direções, o Papa chama a atenção sobre o que é fundamental. Combater a pobreza, a desigualdade é a função primeira das nações. Entre os líderes presentes estavam os representantes dos Estados Unidos, China, Índia, Itália, Alemanha, França, Japão, o nosso Brasil e outros países. Vamos passar para a próxima notícia? Sim, há poucos dias, essa foi bem recentezinha mesmo para nós, que sai em todas as mídias, foi a notícia que o Papa Francisco disse que Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati serão canonizados no ano que vem. Um no Jubileu das Crianças e Adolescentes e o outro no Jubileu dos Jovens. Então, de fato, é bem interessante que seja feita essa canonização no jubileu. É muito oportuno que seja feito nesse momento. Parece muito esperado. Carla Acutis tem a história muito ligada ao Brasil. Um dos milagres registrados pela Igreja aconteceu aqui, no Mato Grosso, uma cura de um câncer. Tem toda uma história que eu encorajo a procurar. Também com seu corpo preservado depois de morto. É muito bonito. Frassati, o homem das 8 bem-aventuranças, como São João Paulo II o chamou, tem história lindíssima. Não à toa, foi padroeiro da JMJ de Sydney, do Rio e de Cracóvia. A gente vai deixar no link fixado algumas páginas das quais nós temos acesso sobre eles, onde conhecemos a história bem a fundo do Pier, a história do Carmo, e nós aguardamos a interação de vocês. Ok, vamos tentar falar sobre mais um. Sim, agora tem uma coisa que esses dias também tem abalado bastante a internet, principalmente nos ambientes familiares. Páginas que têm família, que têm parentes, tem pessoas que conversam sobre as coisas da cultura pop, digamos assim. É um desenho animado brasileiro, o qual se intitula A Arca de Noé. A primeira coisa que a gente tem que ressaltar é que esse filme não é um filme católico, né? A gente tem que deixar isso bem claro,
porque é um filme que se diz adaptar a obra de Vinícius de Moraes. Até nisso fracassou. Existe um palavreado estranho para esse filme, tem questões de linguagem neutra, palavras de duplo sentido, o que pode nos deixar bem preocupados, porque, por exemplo, a gente tem uma criança pequena, né? E é uma esponja, aprende qualquer coisa e fala qualquer coisa sem sequer entender o significado daquilo. E a gente tem que repreender, claro. E nessa questão também existe uma gama de agressividade, confusão, deturpam a palavra Arca de Noé nesse filme, porque como não é um filme católico, a gente automaticamente, cristão ou não, conhece a palavra Arca de Noé e liga diretamente à Bíblia. Até um ateu conhece. O que você pensa sobre isso? Então, gente, vivemos tempos estranhíssimos. Tempos que vemos os filmes muito deturpados. É melhor que vejamos primeiro e depois expomos às crianças. Discernimento é a palavra. Tentaremos sugerir bons filmes, bons lançamentos, principalmente para assistir com crianças. Não vamos sugerir que não vejam. Não é nossa função. Mas não é um bom filme para assistir com as crianças. Sobre o filme, temos que sugerir, né, para começar, o filme sugerir, de São Padre Pio. A gente pode sugerir. É lógico. Esse filme é de 2022. É bem recente. Não é um filme para crianças. Então, a história da igreja é a história dos mártires. Então, sempre vamos ter uma história que toca uma pessoa morrendo de alguma forma. E esse tipo de filme não é diretamente para uma criança. Vamos pensar um outro tipo de filme para criança no geral. A gente sempre tem que ter a parcimônia de saber a faixa etária que se vai passar um filme, porque a gente pensa, é um filme cristão, mas a igreja foi forjada da história dos mártires, né? Todos viveram até a última gota de sangue a fé por Jesus Cristo. Nesse momento, a gente, aqui para falar, a gente ainda não tem um desenho para crianças. Mas a gente está gastando bastante tempo pesquisando, porque infelizmente, dentro deste ano, não houve um filme. Se vocês viram, por favor, nos recomende, porque a gente tem pesquisado. Lançamento não tem. Para este ano, infelizmente, essa safra é muito triste. São filmes muito progressistas diante desse cenário que a gente vive, como a gente já falou. É uma situação bem conturbada. O pior momento para as nossas crianças. Os desenhos não têm tido um roteiro que as crianças queiram ser, vamos dizer assim, vou botar a palavra herói, ser protagonista de algo. Porque os desenhos têm sido umas coisas muito aquém do que poderia ser. Porque eu e você, a gente cresceu num tempo onde as crianças assistiam soldados, assistiam heróis de verdade. Tinha até desenhos de bombeiro, hospital, essas coisas assim. Verdade. E tinha aquela perseguição da vocação, do serviço, do atender o outro, do salvar. Hoje a gente não tem mais esses desenhos. Eu estou dizendo isso com vou dizer, poder de informação. Porque o exemplo básico, mais prático que a gente tem hoje, como pessoa, é o nosso filho. Ele agora tem 6 anos. Ele entende o que é certo e o que é errado. E assistir desenhos, assistir um programa, é algo que ensina a forjar esse caráter que ele vai ser no futuro. Porque hoje eu tenho visto muito as pessoas querer
ter uma profissão pelo dinheiro, não pelo prazer de servir, não pelo prazer de salvar, mas sim pelo dinheiro. Infelizmente, estamos numa sociedade que cada vez mais vemos erros médicos, erros na profissão. As pessoas não querem mais ser professores por função, por querer ensinar. Não queremos mais ver médicos por querer salvar. Estudiosos que queiram aprender e continuar o processo de evolução do ser humano. Porque cada vez mais esse progressismo está entrando dentro da nossa cultura de forma que destrói nós como ser humano. Tá aí uma coisa que nós precisamos de ajuda. Imagino que lançamento seja muito difícil, mas vamos abrir um pouco esse leque. A gente pode sugerir filmes que sejam interessantes para assistir entre adultos, porque filmes cristãos eles vão ser diretamente pensados para assistir entre adultos, porque precisa de 18 anos ou mais. Não podemos esquecer que a igreja é forjada no sangue dos mártires. Imagino Cristiada, por exemplo, é um filme fantástico que se pode ver. Mas não para uma criança. Eu lembro que a gente, quando assistiu Cristiada, a Raquel era criança, ela sofreu. Foi. O pobre do... José? José. O pobre do José sendo martirizado, ela sofreu. Ela passou bastante tempo bem... É porque a gente não esperava que fosse aparecer a cena do martírio de José. E filmes para crianças, a gente gosta muito do Crônica de Nárnia. É bem interessante. Comentem aqui embaixo sobre filmes que vocês já viram e que são muito bons filmes para assistir com crianças, porque é muito difícil ver isso. É bom termos uma pessoa boa para seguir, para falar de filmes em específico, porque num domingo à tarde podemos sentar para assistir com as crianças e não ser um filme muito cristão ou muito bom para assistir com crianças. É interessante comentar para as pessoas poderem assistir. Porque a gente sempre procura o que é mais fácil a gente procurar para as crianças. É um desenho para as crianças pequenas. Porque eles não se prendem às cenas, não se prendem muito às cenas de filme. E os filmes que hoje a gente tem sobre heróis, basicamente se restringe a Vingadores, né? A saga dos Vingadores e todo esse universo. E nem os desenhos estão prestando, porque os desenhos também vão muito São difíceis. mal. É isso, gente. Esse é o primeiro episódio. Vamos ver como Deus vai suscitar para nós continuarmos. O dia em específico, o dia de hoje, foi um dia que nós pensamos que era bom mesmo fazer. Lançar o vídeo. Mas penso que no domingo não seja um dia lá muito bom, porque as pessoas estão na igreja e vão se preparar para outra coisa. É um dia mais voltado para a família. Recomendamos que realmente seja voltado para a família o domingo. Você, o que acha do dia que nós lançamos? Qual o dia que você pensa que nós deveríamos lançar? Pode falar. É legal comentar sobre isso. E comente sobre o que vocês querem também. O que vocês pensam que seja bom para a gente colocar. Se vocês têm algo que vocês querem que nós divulguemos sobre filmes, sobre... Uma sugestão de notícia. Sugestão de notícia, algo que vocês acham que é pertinente até que nós possamos ver e pesquisar sobre a opinião,
à luz do catecismo, à luz da igreja, porque tem gente que tem feito, espalhado notícias sobre a igreja sem nenhum fundamento, responsabilidade ou critério também. Então, gente, vamos nos despedindo. Numa próxima nos vemos. Até mais. Tchau, tchau.